tchau. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Futicaro. Meu nome é Renan e hoje estou aqui com os meus amigos Tiagão, Lelê, Kleber e Emanuel para falarmos sobre o futuro da seleção brasileira. O Brasil perdeu para a Argentina e o técnico Dorival Júnior acabou sendo demitido, deixando essa vaga aí em aberto, né? Para a gente começar, queria falar dos números do Dorival, pelo menos nessa parte das eliminatórias. Foram 4 vitórias, né? Uma contra o Equador, outra contra o Chile, Peru e Colômbia, 2 empates, Venezuela e Uruguai, e 2 derrotas para Paraguai e Argentina. Assim, pelas contas, pelo menos das eliminatórias, foram 50% de aproveitamento, deixou aí a seleção com 21 pontos na quarta posição das eliminatórias da Copa de 2026. Mas eu quero saber de vocês, o que foi determinante para a saída do Dorival? O que você acha aí, Manel? Primeiro, Guy, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Olha, eu fui um dos entusiastas de Dorival assumir o comando da seleção. Gosto, acho um bom técnico, mas o determinante para ele sair, pois é o que vai ser, quer dizer, na minha visão, e quase todos os técnicos que você pensar aí, a não ser que tenha algum que consiga fazer o serviço com 2 treinamentos, só 2 dias de treinamento, porque eu acho impossível praticamente o cara pegar um time, mesmo que ele tenha os melhores jogadores praticamente do mundo, você dar um padrão de jogo para um time com 2 dias de treinamento a cada 2, 3 meses. Isso foi determinante para a queda do Dorival. E você, Tiagão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, Renan, a queda do Dorival, ela estava anunciada, né? Porque o Brasil não conseguia desempenhar bons jogos, não tinha comando. Eu acho que fica claro aquela cena daquele dedinho levantado na Copa América, no qual os jogadores estavam se reunindo para definir a ordem das batidas de pênalti. E ele disse que é normal, que ele está acostumado a deixar os jogadores terem seu momento, mas ele é o líder, ele é o técnico, ele é o cara que tem que puxar os seus jogadores e os seus liderados. Se os seus jogadores não confiam ou não olham para o seu técnico como uma posição de líder, como uma posição de gestor, não chefe, mas que o cara, a pessoa que vai levar você a um bem comum e vai levar ao sucesso, isso fica fadado a você ter quedas de desempenho, a você não ter o comprometimento dos jogadores. E eu acho que ficou claro isso contra o jogo da Argentina. Embora a seleção argentina seja a atual campeã do mundo, é lamentável o desempenho que o Brasil teve. Isso não deve ocorrer. E não é porque a gente não gosta de perder da Argentina, mas é porque antigamente a gente falava assim, né? Inclusive, aqui no Futecara, a gente já falou quantas vezes, nossa, a seleção brasileira vai para a Copa e vai ser eliminada por europeu. Com esse desempenho, a seleção brasileira periga não passar da fase de grupos. Eu não tô sendo sensacionalista. Eu juro que eu não tô sendo sensacionalista. Hoje, quando você olha as eliminatórias, que você vê que o Brasil ele tá apenas em quarto colocado, junto à seleção do Paraguai, por exemplo, junto à seleção do Uruguai, que não tem mais o Diego Forlán, não tem mais todos aqueles jogadores que passaram pela seleção uruguaia nos últimos anos, que foram destaque na Europa, enfim, que a gente via nos clubes europeus, não é mais a mesma coisa. Então, o Brasil está no mesmo pacote, no mesmo balaio, no mesmo cesto que essas duas seleções demonstram o nível da seleção brasileira como que estamos. Se dentro da América do Sul, onde tínhamos uma supremacia, que a gente não tinha problemas para vencer os nossos adversários, hoje a gente está enfrentando muito problema. Então, a queda do Dorival, Renan, ela foi justa e ela estava anunciada há muito tempo, porque o desempenho era pífio com a seleção brasileira. E você, Lelê? O que você achou aí? Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. A demissão do Dorival, ela é autoexplicativa, né? O Dorival Júnior, desde o primeiro instante, ele já teve ali suas dificuldades, né? Quando eu digo primeiro instante, nem estou citando os amistosos, né? Contra Inglaterra e Espanha, né? Que ficaram ali marcados como grandes resultados, né? Vitória em Wembley, empate no Bernabéu, mas sim a Copa América, né? O Dorival, ele teve 35 dias de treino para a Copa América. Em nenhum momento da era Tite, e olha que a era Tite foi de 2016 a 2022, o Tite teve 35 dias. O maior período que o Tite teve de treinos, por exemplo,
foram 29 dias, que foi para a Copa de 2018, né? Sendo que a Copa de 22, a preparação foi 25 dias. Então, o Dorival, ele foi uma passagem, mesmo que curta, mas que se explica o porquê não deu certo. Porque ele teve tempo, sim, de preparação, teve até o maior tempo do que os técnicos anteriores. E aí muito se fala, mas seleção é muito tiro curto, tudo mais, não dá para, enfim, cobrar tanto. Eu discordo, porque com o material humano que a seleção brasileira tem, não é a melhor geração do mundo, mas também não é a pior. Tá no meio termo. É só vermos jogadores ofensivos se destacando no futebol europeu. O Dorival não conseguiu potencializar esses jogadores ofensivos e também não conseguiu dar sustentação defensiva, né? A seleção brasileira tomava gols basicamente todos os jogos, né? Então, e também nas eliminatórias, foram 8 jogos do Dorival Júnior, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Então, um aproveitamento, na minha opinião, muito baixo. Porque uma coisa é você ter esse aproveitamento numa Copa do Mundo, uma coisa é você ter esse aproveitamento em uma competição de alto nível. E com todo respeito, as eliminatórias da América do Sul não é de alto nível. Você enfrenta a Venezuela, enfrenta a Bolívia, enfrenta a seleção peruana, enfrenta a seleção chilena, a seleção paraguaia. Alto nível mesmo é quando você enfrenta Argentina, Uruguai e Colômbia. Fora esses, você acaba enfrentando times que podem ser bem treinados, mas que tecnicamente, né, deixam a desejar. E o Brasil não conseguiu se prevalecer disso porque era um time mal treinado. Sofreu contra o Equador. O único jogo que o Dorival não sofreu foi contra a seleção peruana, que aí foi um 4-0, mas mesmo assim, até o Brasil fazer o segundo gol, estava sendo vaiada no Mané Garrincha. Então, enfim, eu sou muito favorável a trabalhos longevos, a trabalhos que você dê um tempo para o técnico trabalhar, mas também sou favorável para que a demissão aconteça quando você realmente tem o respaldo de que não tem para onde ir, de que a evolução não vai ocorrer. E o 4-1 diante da Argentina foi um choque de realidade de que não tínhamos um cara preparado para o que a seleção pede. E a seleção pede um cara mais evoluído na parte tática. O que o Dorival fez contra a Argentina é algo que beira, né, a indignação unânime de quem gosta da seleção brasileira. Você ir com dois meio-campistas contra uma seleção que tem quatro. E aí é uma questão numérica, né? Apesar da matemática muitas vezes não ser sinônima ao futebol, pela parte tática, é na matemática que às vezes você encontra caminhos para tentar envolver o adversário. E o Dorival vai com dois meio-campistas contra uma seleção que tinha quatro. O que poderia acontecer? Uma seleção argentina que ganhou no meio-campo. E aí, quando você ganha no meio-campo, independente se você é melhor ou pior, quando você ganha o meio-campo do adversário, você tem mais condição de fazer o jogo. E a Argentina foi através disso. Então, Renan, para mim é por esses caminhos. O Dorival, a demissão dele desde o início lá na Copa América, como agora contra a Argentina, já se provou que ele não era o que esperávamos. E para finalizar, por mais que eu tenha muitas críticas ao Dorival e ache que essa demissão é justa, é sempre bom salientar que o principal problema do futebol brasileiro não é o Dorival, não é o Rafinha, não é declaração de Rafinha, não é zagueiro da Premier League, não é a Premier League que, né, viralizou aí, né, que jogadores de Premier League não devem ser convocados esses jogadores do Brasil. Esse não é o principal problema do Brasil. O principal problema é o Edinaldo Rodrigues ter renovado até 2030 com 100% de aprovação dos clubes. Esse, para mim, é o principal problema, o Renan. E você, Kleber? Alô, boa noite. Então, para mim, o principal problema aí da seleção e do Dorival na seleção, ah, assim, são vários fatores, né? Primeiro, eu acho que falta de comando. Eu não sei se o Dorival ele tinha um nome para chegar na seleção e dar de frente com todos aqueles medalhões, enfim, com todos esses jogadores. A gente sabe, cara, que infelizmente a seleção agora, hoje em dia, ela é comandada por empresários, né? E, assim, isso não é uma coisa declarada, mas é escancarado isso, né? Então, assim, realmente, será que é o Dorival que escala os jogadores? Sabe, eu fico pensando isso. E sem contar a parte tática, enfim, né, que não tem muito
não tinha muito repertório, a seleção, infelizmente, assim, cara, você conta com três dos seus principais atacantes no mundo, né? Pô, Vinícius Júnior, Rodrigo, Rafinha, que os caras estão voando lá na Europa e você não consegue fazer esses caras jogar minimamente bem, assim, a ponto de ganhar com tranquilidade seleções mais fracas aqui da América do Sul. Você está penando para poder se classificar. É bem complicado. Tudo bem que eu entendo que, assim, em outras posições o Brasil carece bastante, nas laterais, até na própria zaga. Eu não gosto muito dessa zaga que vem sendo convocada, de manter Marquinhos, enfim. O meio de campo, cara, infelizmente a gente não tem mais um meio de campo decente. Não temos um meio de campo à altura dos outros, dos demais. É, infelizmente, eu acho que assim, o Neymar é o cara que vai ter que ser o cara que vai ter que jogar mais recuado ali para ter algum tipo de criação. Agora, vamos ver se ele vai ter essa capacidade, né? De comandar e de repente de talvez abdicar um pouco de estar um pouco mais lá na frente, enfim. Porque assim, eu não vejo mais ninguém ali com criação no meio de campo para poder fazer esse time jogar, entendeu? O Lê falou bem a respeito dessa parte tática da seleção brasileira, que eu acho que foi o que ficou marcante aí nesse jogo com a Argentina. O Brasil não viu a cor da bola. Isso eu acho que impactou, que impressionou todo mundo, né? Foi até o que o Denise falou, né? Que se sentiu até envergonhado. Dentro disso, eu queria perguntar para você, assim, falando um pouco do futuro da seleção, né? Técnica e taticamente, né? Manel, o que você acha? O que o Brasil precisa para melhorar técnica e taticamente daqui para frente? Eu acho que tecnicamente tecnicamente a gente não precisa de muita coisa, não. Agora, taticamente, a gente precisa. Porque, na minha visão, o futebol, hoje em dia, ele é 70% tático. Se você, a própria nossa seleção, nós temos grandes jogadores e a gente não consegue resolver o jogo. Aí você vê times aí com jogadores medianos, com padrão de jogo bem melhor do que o nosso. Então, quando a gente resolver taticamente isso, eu espero que com um técnico que consiga fazer isso em um pouco tempo, eu também tenho uma coisa que eu não gosto, a gente dá uma variada, muito assim de jogadores, cara. Você pega esses times aí, na Alemanha, aquele o Thomas Müller, eu pensei que ele já tivesse até aposentado, está jogando até hoje. Eles têm eles mudam um pouco a seleção deles, entendeu? Aqui eu acho que tem muita mudança. Aqui a gente tem ainda esse negócio. O cara está jogando bem, mete 5 gols no brasileiro, a gente já acha que o cara tem que ir para a seleção. E eu não vejo por aí. Eu vejo, principalmente, a mudança para mim tem que ser tática. Você pegar um treinador que der um padrão de jogo a essa seleção, a gente tem condições de disputar com qualquer time do mundo. Do contrário, a gente não ganha nem de Malta. A Europa não ganha de nenhum time da Europa, nenhuma seleção da Europa. E você, Tiagão, o que você acha? Olha, é até interessante eu responder isso, porque antes do Dorival ter essa sequência de jogos péssimos, eu tava num debate de que realmente ele tava sem material humano para fazer algo melhor. E hoje eu já penso bem diferente. Inclusive, ele coloca as peças em campo, mas não consegue colocar a ideia de jogo em campo. Eu tava conversando antes do jogo, sem ser o jogo derradeiro da Argentina, mas o anterior, da forma que eu jogaria com a seleção. E a gente não tem laterais hoje no mundo, não é só a seleção brasileira que carece de talento. Eu acho que a posição lateral ela tá escassa e eu acho que muito disso tem por conta de uma filosofia de, olha, se você é bom com a perna esquerda e você não sabe marcar bem, ao invés de te ensinar a marcar, eu te coloco para ser meio. E é isso que está acontecendo. Com a lateral direita, a mesma coisa. E nem a posição mais do ala, ela existe tanto assim.
Porque não são tantos times que jogam num sistema de três zagueiros, no qual realmente as jogadas principais são pelos lados. Porque quando você opta por jogar por alas, você tá querendo que o jogo fique com uma amplitude maior dentro do campo. E olhando pela convocação, eu acho que antes a gente tinha muitos questionamentos da meritocracia, né? Que é uma palavra que o Tite usou demais, da própria meritocracia do Tite. E eu acho que hoje a gente discute menos a convocação. Eu olhei a convocação, nem debati, nem nada, olhei nos grupos, falei, meu, tudo até que ok, né? Assim, uma escolha ou outra, que é normal, não vai ser unânime, não tem como agradar todo mundo. Mas antigamente a gente ficava, meu Deus do céu, o Tite vai levar o Tyson. Meu Deus, olha o fulano voando e o Tite vai levar o Tyson. E hoje eu acho que a gente não tem mais isso. Eu acho que hoje a gente não tem mais essa de, olha, o Dunga não levou o Neymar. Os jogadores eles estão sendo convocados. A questão é que os jogadores estão sendo convocados, eles não estão jogando minimamente que jogam nos seus clubes. Eu acho que não falta talento. Se eu olhar hoje para qualquer seleção do mundo, qual seleção que tem dois laterais que estão próximos de serem os melhores da história do seu país? Não tem. Hoje em dia a gente não tem isso. Então, se a nossa carência é essa, é a do mundo. É óbvio que você vai ter uma seleção ou outra que vai ter ali na posição de lateral melhor, mas, cara, não é por conta do lateral que a gente tá deixando de ganhar Copas do Mundo. Não é isso. E a gente tem muito talento do meio pra frente. E a gente não consegue fazer o time jogar. Porque realmente é o que o Manuel falou, falta tática. Técnica tem de sobra. Ó, pelo amor de Deus, se a gente imaginar que vai jogar Rafinha e Vinícius Júnior na frente, e você consegue colocar Rodrigo e Estevão do lado, e você fala assim, cara, eu preciso trocar no segundo tempo, porque se eles ficarem voltando pra recompor, pra fazer a parte tática, eu não vou ter ninguém. Ah, legal, cara. Você tem o Endrick, você tem o Savinho, você fala assim, meu Deus, que seleção que tem a gama de jogadores jovens, jovens, jovens e jovens, porque tem seleção que tem jogador jovem de 29 anos. Tem seleção igual a da Espanha, que tem Yamal, tem seleção igual a brasileira, que tem o Estevão, que tem o Endrick, que são jovens. Estou falando de pessoas mais novas do que a gente que está comentando aqui, bem mais novas. Então, é uma seleção jovem que já fez a sua troca. E a gente não pode ficar dependente mais do Neymar. Essa história de que eu levo o Neymar se tiver condições físicas até a Copa de 2026, com certeza. De 2030 eu já imagino que ele não vai ter mais condições. Mas a seleção brasileira não é nem essa, porque tá sentindo a falta do Neymar. Não, mesmo com o Neymar, o Dorival não conseguia fazer essa seleção jogar. Não tem como. E não é que ele é um mau técnico, nem acho que é uma má pessoa, mas eu não sei o que acontece. Eu sei que o Kleber comentou e eu também imagino que a CBF. Eu não posso falar o que eu penso, porque meu advogado já falou que algumas questões é difícil retratar, mas falando de forma branda, mas com palavras claras para o nosso ouvinte, é claro que existem algumas decisões na CBF que vão além do campo, que as escolhas não são técnicas dos jogadores. Mas, pelo amor de Deus, o Dorival ele pode fazer a substituição que ele deseja. Aí a gente precisando ganhar o jogo, jogar melhor, com todo respeito, ele vai me colocar o André, ele vai me colocar um volante, deixando o Estevão e o Endrick no banco. Pelo amor de Deus, Dorival. Pelo amor de Deus. É a demissão mais tranquila assim, a mais esperada que aconteceu. Foi bom pro Dorival, foi bom para a seleção, foi bom para todo mundo, porque não dava mais. Mas o problema da seleção é tática, tá? Técnico a gente tem material. Inclusive, eu acredito que até mais do que outras seleções. A única ressalva é as laterais, mas o mundo inteiro está sem lateral. Então, respondendo sua pergunta, o problema do Brasil é só questão de tática, tá? E você, Kleber, o que que você acha aí? Então, como eu disse antes, eu acho que o Brasil ainda carece um pouco ainda de algumas posições. Pode ser que essas posições esteja faltando no resto do mundo, enfim. Lógico, de acordo com conforme o futebol foi pedindo, foi evoluindo e essas posições acabaram sendo deixadas de lado. Mas mesmo assim, ainda acho que ainda tá. Os que a gente tem são piores do que os outros, assim, nessas posições, entendeu? Para mim, tanto em zaga quanto nas laterais. Ou seja, a parte defensiva do Brasil carece bastante. E de criação também. Não é o
o Gerson que vai resolver essa parte de criação do time, o Bruno Guimarães muito menos, enfim, o André nem se fala. Só que assim, na parte do ataque, lógico, a gente está bem servido. Só que esses caras não conseguem jogar o, o que eles podem, porque realmente também falta muito a parte tática. Eu acho que a gente não tem técnico aqui no Brasil que consiga fazer esses caras jogar o que eles jogam lá fora. Eu acho que o Brasil já deveria ter um técnico europeu há muito tempo, pelo menos desde a segunda passagem do Tite, eu acho. A gente está ficando muito para trás, né, nessa questão tática, sabe? Além dos europeus terem aprendido a jogar bola, de serem habilidosos e tal, a parte tática deles está muito à frente da gente, assim, sabe? É bizarro. E não adianta você pegar os jogadores que estão lá, que sabem jogar a parte tática lá, que são jogadores europeus, né, entre aspas, porque vão para lá bem novos e jogam a vida toda lá. Se quando chega na seleção, vem um técnico brasileiro com uma cabeça, sabe, totalmente ultrapassada e faz eles jogar no modelo deles. E não funciona já há muito tempo. E você, Lelê? Para mim, o grande ponto da seleção é a parte tática. Inclusive, até em outros podcasts aqui, eu sempre enfatizei isso, porque o futebol hoje, você já não tem mais aquelas grandes referências igual antes, né? Se pegássemos 15 anos atrás, você tinha ali 5 a 6 craques, né? Já mesmo com o domínio de Cristiano Ronaldo e Messi, você tinha ali, né, outras referências além dos dois. Hoje não. Hoje você olha para o mundo e você vê grandes talentos, mas você não vê mais tantos craques igual antes. E é isso, faz parte, né? São gerações, né? Inclusive, muito se fala, né, que no fim dos anos 80 também o futebol acabou passando por isso, e aí depois, nos anos 90 mudou, e aí no começo dos anos 2000 também teve ali um ápice, enfim, então faz parte, não é sempre que teremos muitos craques. Só que nessas épocas que você não tem tantos jogadores assim acima da média, os técnicos acabam tendo que optar por mudanças, por variações. E é o que falta para o futebol brasileiro. Porque, por exemplo, você vê um Equador mais organizado que a seleção brasileira, até mesmo sem altitude. Você olha para um Paraguai com Alfaro, que é um técnico totalmente muito mais defensivo do que ofensivo, e o Paraguai é um time que, na era Dorival, jogou melhor do que a seleção brasileira, inclusive vencendo a seleção brasileira com uma certa tranquilidade, lá no jogo em Assunção, que inclusive foi a estreia do Alfaro. Então, para mim, é a parte tática. E aquilo, acho sim que tem alguns jogadores que precisam ser contestados na seleção brasileira, mas a partir do momento que os jogadores acabam sendo alvos, eu acho que é uma injustiça, porque, por exemplo, Bruno Guimarães é um atleta muito criticado e também com razão. Só que por que o Bruno Guimarães chegou na seleção brasileira? Porque ele joga bem no Newcastle. E como ele joga bem no Newcastle? É o que ele joga na seleção brasileira? Não é. Fora de posição. O Bruno Guimarães no Newcastle, ele é um segundo homem de meio campo. Na seleção brasileira, ele é primeiro. Essa diferença faz total. Aliás, essa mudança faz total diferença no posicionamento dele. Como é que joga o Vini e Rodrigo no Real Madrid? É o mesmo que joga na seleção brasileira? Não é. Vini e Rodrigo no Real Madrid jogam com muita liberdade. Na seleção brasileira não há essa liberdade. Como joga o Rafinha no Barcelona? É o mesmo que joga na seleção brasileira? Não é o mesmo. O Rafinha na seleção brasileira joga aberto pelo lado direito. O Rafinha no Barcelona joga por dentro, joga quase como um segundo atacante ao lado do Lewandowski. Então, assim, também esses fatores acabam minando os atletas. Então, é por isso que é difícil encontrarmos apenas um motivo para a seleção brasileira, seja para explicar o porquê ela não dá certo, ou seja para explicar o que ela tem que ser melhorada. Mas para mim, indo num panorama mais resumido, ao meu ver, a questão tática. A seleção brasileira ela se preocupa hoje muito mais com atacantes do que com meio-campistas, que é outra coisa que me incomoda. Se pegarmos os últimos 4 campeões do mundo, todos
tinha entre 3 a 4 meio-campos. E a seleção brasileira com Dorival Júnior, em muitos momentos, jogava com 2 meio-campistas. A seleção do Tite disputou toda a Copa de 2022 num 4-2-4, apenas com Casemiro e com o Lucas Paquetá como meio-campistas, empilhando o time de atacantes, tentando se aproveitar ali da boa fase, principalmente do Vini, também ali, obviamente, do Neymar, mas também do Rodrigo. Enfim, também com o Richarlison, que na época estava em alta lá no futebol inglês. Então, é aquilo. Espero que o próximo técnico da seleção brasileira ele olhe para o meio-campo, porque hoje o meio-campo que vem lidando cada vez mais do que o ataque. Na realidade, sempre foi assim. O Brasil ganha a Copa do Mundo de 2002 no meio-campo, a Itália ganha em 2006 assim, a Espanha foi com 5 meio-campistas e apenas um atacante em 2010, a Alemanha, o 7-1 só acontece porque, né, a Alemanha tinha 5 meio-campistas contra apenas dois da seleção brasileira. Enfim, a França com Pogba e Kanté, a Argentina, né, na última Copa com McAllister, com Enzo Fernandes e também com Depou. Então, espero que o próximo técnico da seleção brasileira priorize o meio-campo, priorize esse setor, porque no futebol não adianta você ter o melhor do mundo ou o antigo melhor do mundo, ter um atacante em alta, ter Neymar em grande fase, sendo que você tem um meio-campo que não vai ter mais homens do que o adversário. Porque o adversário anulando o seu meio-campo, como é que a bola vai chegar no ataque? É uma questão tão óbvia que até me indigna ver que o último técnico da seleção brasileira não se atentou a isso, Renan. Então, para mim, esse é o caminho para o Brasil ter uma melhora. A parte tática. E para mim, o grande princípio dessa parte tática ser melhorada é o próximo técnico olhar o meio-campo, priorizar. Vamos montar o time através do meio-campo e depois a gente monta o ataque. E aí, através disso, talvez o Brasil tenha alguma condição de ir bem para a próxima Copa do Mundo. Lembrando, né? O tempo está passando e a Copa basicamente aí já está chegando, hein? Quase que em menos de 12 meses. Aproveitando esse gancho aí que o Lelê falou e todos, né, vocês falaram de tática, que técnica o Brasil tem de sobra. Agora vamos falar aí do assunto do momento, né, que qual vai ser o próximo técnico da seleção. E aí temos aqui, eu coloquei uns seis aqui que talvez estariam nessa lista dos mais falados, né, que é o Carlo Ancelotti, Pepe Guardiola, Jorge Jesus, Abel Ferreira, Rogério Ceni e botei aqui por fora aqui o Felipe Luiz. Não sei se vocês vão querer acrescentar alguém a essa lista ou que seria mais do agrado de vocês, mas qual desses se encaixaria melhor na seleção brasileira, na opinião de vocês? O que você acha aí, Tiagão? Olha, Guardiola é um sonho. Queria, mas acho que está fora da realidade. O Ancelotti, acredito que também está fora da realidade, porque a forma com que ele fala, não desrespeitando a seleção brasileira, mas ele está no Real Madrid, o maior clube do mundo, também acho fora da realidade. O Felipe Luiz é um técnico promissor, mas a gente não pode é, ultrapassar os passos, não é? Hoje a gente vê a Fórmula 1, tem o Lando Norris, enfim, tem o Piastri. Eles não pularam do kart para dirigir uma Fórmula 1. Não teve esse pulo. E, no mínimo ficou um ano nas categorias de base até assumir o posto da Fórmula 1, que é a maior vitrine de automobilismo em relação ao monoposto. Então, o Felipe Luiz não pode lhe dar esse salto, por mais que ele seja um técnico promissor. Eu digo por ele, Felipe Luiz, e pelo Brasil, porque senão ele vai se queimar e o Brasil vai perder a última chance que tem de fazer uma boa Copa, porque não dá para a gente errar de novo. O Brasil e a CBF não têm o direito de errar. A CBF já não tem há muito tempo, mas está abusando durante décadas, vai completar séculos de erros. Diante de todo esse cenário, eu acho que o nome que não desagrada alguém, acho que deve ser o Jorge Jesus. Eu gosto da filosofia do Jorge Jesus. Eu acho que é até uma falta de sorte comentar nesse momento agora, porque vai parecer oportunista, porque eu vou fazer uma correlação com o Abel, mas o Abel ele faz um trabalho digníssimo, maravilhoso,
na minha visão, o maior técnico da história do Palmeiras, mas assim, sem dúvida alguma, um dos maiores técnicos que já passou por esse país no sentido de conquista, de liderança, enfim, de ter uma identificação. Mas aquele time do Flamengo de 2019, do pouco tempo que que o Jesus teve para colocar aquelas peças para jogar e jogou, não só foi campeão, mas jogou. Porque o Palmeiras foi um time muito vencedor nos últimos anos, mas não é um time que vai deixar uma filosofia. O Abel ele não vai deixar nenhuma história aqui. Ele vai deixar o quê? Três zagueiros? Nunca ninguém jogou com três zagueiros aqui. O Muricy não existiu. Então, um time que é seguro fora de casa, e o Tite em 2012 com o Corinthians não existiu. Então, o Abel ele não vai deixar nenhuma filosofia, na minha visão, tão clara taticamente pela sua passagem, mas ele vai deixar uma mensagem vencedora. Já o Jorge Jesus, não. O Jorge Jesus, ele traz, na minha visão, quando eu penso naquele Flamengo de 2019, um time que não se contentava em só ganhar, que não se contentava com 3-0. E olha que tem técnico por aí que se contentando com 6-0. O Jorge Jesus não se contentava com 3. Para ele não tinha essa com 3. Era claro você ver a cobrança dele com os demais jogadores jovens. É, eu lembro um jogo da Chapecoense do Flamengo em 2019. Tô tentando lembrar o jogador que assim, ele ficou furioso porque o Flamengo tá jogando bem, mas estava apenas 1-0. O jogador deu um toque de calcanhar, achando que o jogo tava ganho. Cara, quando o árbitro apitou, foi o Renier, foi o Renier. Cara, o Jorge Jesus, ele deu uma bronca. Não foi pra ser aquele cara chato, mas é aquele cara que fala assim, meu, 1-0, você acha que tá tudo bem, tá tudo ok? Então, eu acho que dentre as possibilidades do que a gente sabe no fundo do nosso coração e na nossa cabeça, das razões que são possíveis. De novo, o Guardiola é um sonho, mas para mim, fora de cogitação. Dentro das possibilidades, eu iria com Jorge Jesus. Mesmo se eu tivesse o Abel disponível, que já está aqui no Brasil e tudo mais, com certeza eu iria com Jorge Jesus. E você, Manel? Olha, com aquilo que eu vou assistir, o tempo de pouco tempo que tem para treinar, e o Jorge Jesus conseguiu isso no Flamengo, fazer um futebol inesquecível, Flamengo jogado. A facilidade do idioma também, e é um técnico, para mim, excelente. Eu fico com o Jorge Jesus sem pensar em duas vezes. Para mim, é o técnico que tem condições de fazer esse time jogar. Eu te garanto que ele, com um pouco tempo, vai fazer esse time rodar. A não ser que dê alguma coisa, sei lá, anormal aconteça aí. Porque condições para isso ele tem. É um excelente técnico. Eu ficaria com ele sem pensar duas vezes. E você, Lelê? O que você acha aí? Próximo técnico para dar um jeito nessa seleção? Para mim, o grande nome, e concordo muito não só com o Thiagão, mas também com o Manuel, para mim o grande nome é o Jorge Jesus, não só pelas opções atuais que a seleção brasileira pode ali acabar escolhendo, mas também por todo o cenário. Porque é aquilo, se hoje fosse 2022, por exemplo, se ontem tivesse acabado a Copa do Mundo, aí eu acho que com as opções atuais, por exemplo, o Jorge Jesus não seria talvez um grande nome, porque aí você teria argumentos do longo prazo e tudo mais. Só que hoje a gente se encontra com uma Copa do Mundo muito próxima. Então o tiro curto ele acaba sendo a única alternativa para a seleção brasileira, porque não há outra. Né? O cenário está desfavorecido. O Brasil, pelo menos, já está basicamente garantido na Copa do Mundo, só um desastre, né, anormal, e não vai acontecer isso. Então o Brasil já está com a sua vaga assegurada, só que é aquilo, pouco tempo. Você já tem uma França com Didier Deschamps há muito tempo, você já tem uma Espanha que vai evoluindo cada vez mais com o De La Fuente, tem uma Holanda com o Ronald Koeman que vem melhorando, né? Inclusive com o próprio Depay fazendo bons jogos. Você tem uma Argentina com o Scaloni mais do que consolidada, você tem uma Alemanha do Nagelsmann evoluindo muito, a Itália evoluiu bastante com o Sampaoli, então o Brasil ele olha para o lado e vê muitas seleções em processo de evolução e ele estagnado. Outro exemplo é Portugal do Roberto Martinez. Então, para que o Brasil consiga, de certa forma, equilibrar isso, visando futuros jogos contra essas respectivas seleções na Copa do Mundo, tem que ter um técnico mais
preparado possível. E para mim o Jorge Jesus é o grande nome, porque tem o fator dele saber o que é o futebol brasileiro, e isso é muito importante. Então ele sabe como funciona o futebol brasileiro, ele sabe como funciona a CBF, ele sabe como funciona ali todo esse enredo, e você não saber disso, tendo um prazo curto para uma Copa do Mundo, pode ser maléfico. Por essas e outras que Guardiola e Ancelotti, por exemplo, para esse instante, talvez não sejam tão positivos assim. Porque talvez até eles se adaptarem, até eles entenderem, porque imagina você ter uma organização que é Manchester City ou Real Madrid e do nada vier para uma bagunça que acaba sendo a seleção brasileira. É complicado, talvez a adaptação não seja tão rápida. E aí, chega no Copa do Mundo, o estado pode não ser o melhor possível. O Jorge Jesus não, ele já sabe. E tem um outro fator também positivo para o Jorge Jesus, e é até pouco falado, né? Que é o fator que o Jorge Jesus sabe lidar com o jogador brasileiro. O jogador brasileiro, e aí é uma frase do Michela Chesco, que é o quarto treinador com mais títulos da história do futebol, que fez muito sucesso, né, no Shakhtar Donetsk. O Chesco, ele tinha uma filosofia que ele contratava defensores europeus e atacantes brasileiros. Jadson, Luiz Adriano, Douglas Costa fizeram muito sucesso no Shakhtar dentro dessa filosofia. E aí, para uma entrevista para a Globo em 2013, perguntaram, né, pro Ceausescu o porquê, né? Ele contratava jogadores ofensivos do Brasil e defensores europeus. Porque aí ele respondeu: o jogador brasileiro, ele é mágico, ele é fenomenal. Só que o jogador brasileiro, ele é muito irresponsável. Ele não gosta de receber ordens. Então, eu tendo atacantes brasileiros, eu lido melhor com isso. Porque já que ele pode ser irresponsável, que ele seja irresponsável indo para cima da defesa adversária, do que ele ser um responsável na defesa. E aí pegou mal na época isso. Só que quando você conversa, aliás, quando você escuta técnicos falarem do futebol brasileiro, tem muito disso. Do jogador brasileiro gostar de uma paternidade, do jogador brasileiro ficar melindrado com uma bronca ou outra. O Fernandinho, recentemente, também, para o Pilhado, falou que na Europa eles valorizam muito o brasileiro que entende que a relação técnico e jogador é profissional e não pessoal. E o jogador brasileiro tem muito disso. O jogador brasileiro gosta que o técnico seja além do profissional, que acolha, que conversa após o treino, que se possível tenha um churrasco, que se possível tenha ali um pós-jogo mais amigável. E o Jorge Jesus tem isso. O Jorge Jesus fez isso no Flamengo. O Jorge Jesus era um técnico além das quatro linhas. Ele era um cara que também tinha essa questão paterna, só que era uma linha muito tênue, como bem citou o Tiagão. Na hora de cobrar, ele cobrava em público, mas também tinha aquele zelo de entender que se ele não fosse um cara amigável dentro do vestiário e também fora do vestiário, poderia dar ruim. Então, diante disso, para mim, o Jorge Jesus é um bom nome até nisso porque ele tem essa questão paterna, que me incomoda muito, inclusive, né? O jogador brasileiro querer tanto um pai à beira do campo, até deixando o lado profissional de lado, mas é a nossa cultura. Ou a gente entende a nossa cultura e tenta se potencializar através disso, ou talvez a gente não consiga. E lembrando, né? Os dois últimos campeões, os dois últimos times, né, campeões do Brasil na Copa do Mundo foi em 94, a família Parreira, e a famosa família Scolari. Desde então, vimos, né, algumas alternâncias com o Tite, vimos principalmente com o Dunga, o próprio Parreira em 2006. Então, quanto mais paterno e familiar for o técnico com o time, entre aspas, melhor estamos para uma Copa do Mundo, né? Então, Renan, até nisso, ao meu ver, o Jorge Jesus é benéfico. E você, Kleber? Então, eu acho que eu vou acabar entrando, né, concordando com todos aí que no momento melhor seria o Jesus, por conhecer, né, já o futebol brasileiro, ou alguns jogadores brasileiros, ele gosta de jogador brasileiro, né, tanto que lá no Al-Hilal ele levou alguns, enfim. E sobre essa questão de do Brasil não aceitar muito bem, né, como acabou de dizer,
acho que foi o Lê que falou agora, enfim, sobre ele falar que o Brasil tem essa questão paternalista, enfim. E ele, né, sabe lidar um pouco com isso e tal, mas assim, eu acho que o Jesus ele se deu bem naquele Flamengo de 19, porque ele acabou contando com muitos jogadores que estavam chegando da Europa, né, Felipe Luiz, Rafinha, o Diego já jogou muito tempo lá, enfim, o Mari, são jogadores que têm uma cultura europeia, que sabem obedecer mais taticamente. Então, o que ele pedia, eu acredito que o que ele pedia, o que ele cobrava ali naquele Flamengo de 19, esses jogadores que eram mais velhos e tal, eles seguravam o rojão ali pro Jesus. Eu creio que se fosse com outro elenco de só brasileiros ali e tal, não, essa questão da paternalidade não funcionaria muito bem, entendeu? Mas assim, ele na seleção brasileira, eu acho que ele daria bem porque ele vai lidar com jogadores que já estão acostumados, né, com essa cobrança europeia. Então, acho que para o Brasil seria melhor realmente o Jorge Jesus, né? Tem que ser, cara, tem que ser alguém lá de fora, sabe? A gente tem que mudar um pouco essa visão de só rodar. Hoje eu vi uma entrevista falando que perguntaram acho que pro Denilson qual era a ideia de trazer, o que ele achava de trazer um treinador europeu e tal. E ele disse que não tem cabimento, porque é só ver o currículo do Brasil, que tem 5 títulos mundiais e os 5 foram conquistados por brasileiros. Assim, é uma das respostas mais burras que eu já vi, porque, cara, outra época, foi outro momento do futebol e hoje já não cabe mais isso. Eu acho que tem que mudar até os brasileiros poderem se qualificar para isso, entendeu? A gente tem aí uma safra vindo aí de repente com Felipe Luiz, com Carpini, enfim, alguns caras que são promissores, entendeu? Mas eu acho que para agora o Jesus seria o ideal mesmo. Tá certo. Para resumir esse nosso episódio, então, saída do Dorival mais do que justa, um alívio para todo mundo, tanto para nós torcedores, né, tanto para a seleção brasileira. Falamos também sobre a parte tática, que é uma parte defeituosa da seleção brasileira, tá visto aí que levou um passeio da Argentina, e que para todos aqui foi unânime que o Jorge Jesus conseguiria dar jeito nessa seleção. Vou deixar aqui meus agradecimentos, quero agradecer a você ouvinte que ficou conosco até agora, aos meus amigos aqui, Kleber, Lelê, Emanuel, Tiagão, nossos comentaristas, e vou deixar aqui aberto também para vocês deixarem o agradecimento de vocês. Obrigado a todos, obrigado a quem nos escuta. Peço desculpas pelo Dorival nessas últimas semanas e que a gente consiga encontrar um técnico para ter uma dignidade melhor na Copa de 2026. Agradeço ao Emanuel, você, Renan, Kleber, Lelê e a todos e peço sempre que divulguem, compartilhem com os amigos tudo que a gente vem fazendo aqui com muito carinho para vocês. Grande abraço. Primeiramente, agradecer mais uma oportunidade, Renan. Também um grande abraço ao Tiagão, ao Manuel e também ao Kleber. E aquilo, né? Expectativa aí para que o próximo treinador seja melhor que o Dorival, porque se for pior, aí é pensarmos em um Brasil caindo até na fase de grupos da próxima Copa do Mundo. Mas o que dá a entender é que será o Jorge Jesus, é o nome que vem avançando aí a cada dia nas negociações. E aí, caso o JJ venha, creio eu que o Brasil tem sim condições não só de melhorar,
mas até mesmo de sonhar, talvez aí, com o Hexa. Então, um grande abraço a todos, amigos. Gostaria de agradecer a todos, né? Você, Renan, Leandro, Thiago, Manuel. Foi bom estar de volta, poder falar um pouco da seleção. Espero poder falar da outra seleção da próxima vez, né? Que é o Flamengo. Enfim, mas é isso aí. Espero que o Brasil também possa encontrar um rumo aí com Jesus, que, né, todo mundo crê que possa ser ele. Então, que ele dê jeito e que a gente possa encontrar um bom futebol. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer aos ouvintes também, e é isso. A minha aposta é a seguinte: se resolvermos a parte tática, nós podemos pensar em coisas melhores. Porque se não resolver essa parte tática, eu acredito que o Jorge Jesus ele vai resolver isso, nossa, nossa seleção vai para frente. Sem a parte tática, a gente não vai longe, não. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos, um forte abraço. Até o próximo episódio. Valeu!